Olá, vestibulando, estamos aqui de volta com os alunos do professor Luiz Carlos. Aula hoje comigo, o professor Luiz Carlos Noronha. Vamos falar hoje de química, tá? Eu sempre dou aula aqui de física, química, hoje será de química, ok? E vamos falar de propriedades coligativas, um assunto muito importante e usado aí na parte do Enem, né? Propriedades coligativas. Tem aquela parte de cálculo que quase não cai no Enem, mas tem muita parte teórica que é cobrado, ok? Então nós vamos ver essa parte hoje, aula de química comigo, professor Luiz Carlos Noronha, e nós vamos ver a parte de propriedades coligativas. Queremos também lembrar que esses nossos aulões, há mais de uma década estamos aqui na TV União, alguns anos atrás era em outras emissoras, ok? E essas aulas, elas são gravadas e existem outras aulas que a gente grava também, e você pode acessar lá o meu blog, o blog do professor Luiz Carlos Noronha, está aí na telinha, ó. São mais de 800 aulas gratuitas, você vai lá, tem um professor e o assunto tem todas as disciplinas, matemática, redação, biologia, todas as disciplinas. Semana passada a aula foi com o professor Emerson de redação, né? Na outra aula foi com o João Moura de matemática, né? Então vocês observem aí e você pode ir lá pesquisar, colocar a matéria e vai aparecer lá a aula que você está querendo rever, ok? É só acessar aí o nosso blog, é um blog político, né? Mas do lado direito tem as aulas gratuitas, ok? Então vocês podem acessar isso daí, o blog do professor Luiz Carlos, são mais de 800 aulas gratuitas, ok? Também você pode acompanhar essa aula, a TV União é a cabo aqui em Natal, mas no interior do estado ela é aberta, né? Mas você também pode acompanhar pela internet, pelo celular. Vai aparecer aí o sitezinho, ó. Acesse o site da TV União, se você tem TV a cabo, mas não está em casa, assiste pelo celular, ou se na sua casa não tem TV a cabo, você acessa aí o nosso site da TV União e acompanha a aula pela internet, pelo seu celular, pelo seu notebook, ok? Pela net. Tem também aí o nosso Facebook, você pode interagir com a gente, professor Luiz Carlos Noronha, fazer alguma crítica, alguma sugestão, algum erro que saiu aqui, você manda lá para a gente corrigir, que só erra quem faz, né? E a gente está aqui há vários anos, eu quero até agradecer aí mais de 2 milhões de acessos, obrigado pela confiança aí no nosso trabalho, né? São mais de 2 milhões de acessos, e você pode também colaborar com a gente, sugestão, entrando aí no Facebook ou no Twitter, professor Luiz Carlos, no Instagram, Luiz Carlos Noronha, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje, vamos falar sobre propriedades coligativas. Acompanhe aí na telinha. Vamos supor que você tem aí um recipiente, vamos partir aqui bem do início, né? E que você tenha água aqui dentro. Ora, a água está aqui no recipiente, então ela não é uma solução. A água é simplesmente um solvente, ok? É uma substância. Ela sozinha não forma uma solução. Propriedades coligativas, nós vamos ver que necessita de uma solução. Então, a água aí, ela não contém propriedades coligativas. Ela simplesmente contém as propriedades de uma substância. E, por exemplo, se nós estivermos na pressão de 1 atm, a nossa pressão a nível do mar, da atmosfera, né, devido a essa camada de ar que existe, a água ferve aqui temperatura 100 graus Celsius. Se estiver na pressão de 1 atm. Lógico que lá na Bolívia, vai para cá, para cá, para cá, lá na Bolívia, que é um país que não é ao nível do mar, é um país de uma altitude maior, que a pressão é menor, então a água lá ferve a menos de 100 graus Celsius, porque a água entra em ebulição quando a pressão lá de vapor, das suas moléculas, né, que compõem a água, H2O, ela consegue superar ali, igualar e superar a pressão atmosférica. Quando ela consegue isso, ela entra em ebulição. Como a nível do mar a pressão é maior, a camada de ar que está em equilíbrio lá já é maior, então ela faz uma pressão maior, a água ferve a 100 graus Celsius. Lá na Bolívia, que é uma altitude maior, a pressão é menor, então a água ferve a menos de 100 graus Celsius, por exemplo, a 98 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de ebulição depende da pressão do ambiente. A temperatura de ebulição, só lembrando, é quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Quando a gente está fazendo um café, esquentando a água, que ela começa a ferver, ali é a passagem do estado líquido para o gasoso, a gente chama-se ebulição, que ocorre a nível do mar a 100 graus Celsius. Lógico, voltando aí à telinha, nós colocamos que a pressão de 1 atm
né? É 100 graus Celsius, ou 760 milímetros de mercúrio, é a mesma coisa de um ATM, e também a gente sabe que a água congela a 0 graus Celsius. E ela tem uma pressão aqui de vapor das suas moléculas, tá? O que é que acontece? Na hora que eu coloco açúcar, por exemplo, ou um sal aqui dentro, ou seja, na hora que eu coloco um soluto não volátil, esse soluto, ele diminui essa pressão máxima de vapor da água. Se ela diminui essa pressão, o que é que acontece? A água vai ter mais dificuldade para atingir a pressão de um ATM, ela vai precisar de uma temperatura maior. Então, na hora que eu coloquei sal dentro d'água, eu deixo de ter simplesmente a água e passo a ter uma solução, sal mais água. Soluto, que se dissolve, que é o sal, mais a água, quem dissolve, que é o solvente. Então, essa união de sal com água forma uma solução. E essa temperatura vai mudar, não é mais 100 graus Celsius, ela aumenta. Essa temperatura 0 graus Celsius diminui. Então, vestibulando, isso aí é que vem a ser propriedades coligativas. Olha para cá, para cá, para cá. Ah, professor Luiz Carlos, eu já sei o que é propriedade coligativa. É quando eu tenho uma solução, muito bem, a água não possui propriedade coligativa, que é só um líquido, só um solvente, só uma substância. É quando eu tenho uma solução, por exemplo, sal e água, eu tenho uma solução. Então, propriedade coligativa é o estudo de quanto essa temperatura de ebulição da água vai aumentar quando eu coloco o sal dentro, ou seja, quando eu tenho uma solução, ou de quanto vai baixar a temperatura de congelamento, a temperatura de fusão da água, tá certo? E também de quanto vai diminuir a pressão de vapor da água, ok? Devido ao acréscimo de um soluto. Então, propriedades coligativas estuda essas novas mudanças na temperatura de ebulição, na temperatura de fusão, na pressão de vapor, na osmose, porque você tem uma solução, a solução apresenta uma pressão. Então, é isso que a propriedade coligativa estuda, é de quanto vai mudar a temperatura de um solvente quando eu adiciono, por exemplo, sal dentro. Aí vai mudar as suas propriedades, porque eu vou passar a ter uma solução. Aí, você diz, professor Luiz Carlos, então tudo bem, eu já sei que é propriedade coligativa. Quando eu coloco o sal dentro d'água, eu tenho uma solução, então propriedade coligativa é o estudo do que ocorre com a temperatura de um líquido quando ele está em uma solução com a sua temperatura de ebulição, que é chamada de ebulioscopia ou ebuliometria, tá certo? É o que ocorre com sua temperatura de fusão, que a água sozinho, o líquido, a pressão ATM é 0 graus Celsius, mas a água com sal, ela cai para -2, -3, depende da quantidade de sal, isso chama-se crioscopia, tá? E também existe a tonoscopia, que é o estudo do abaixamento da pressão de vapor de um líquido. Vamos para a primeira questão de propriedades coligativas. Acompanha aí na telinha. Questão lá da FUVEST, ele diz: sob mesma pressão, comparando-se temperatura de ebulição e do congelamento de uma solução aquosa de açúcar com as correspondentes para a água pura, temos. Ora, vestibulando, na hora que cai essa questão, eu já sei que é propriedades coligativas. Propriedades coligativas. Por que eu já sei que aí vem propriedades coligativas? Porque ele diz, ó, que sob mesma pressão, ou seja, vamos supor a pressão a nível do mar, comparando-se a temperatura de ebulição e de congelamento de uma solução aquosa de açúcar com a água pura. Então, ele quer comparar a água pura, que eu sei, por exemplo, que é 100 graus Celsius a nível do mar, e qual vai ser a nova temperatura quando eu coloco o açúcar dentro. Então, eu não tenho mais a água, eu tenho agora uma solução, açúcar com água forma a solução. Então, ele quer saber o que é que vai acontecer com isso. Olha só, para cá, para cá, para cá, vem cá, vestibulando. Olhe, propriedades coligativas. Quando eu coloco o sal dentro d'água, eu tinha água sozinha de um líquido. A nível do mar, ela ferve a 100 graus Celsius. Quando eu coloco o sal, ela ferve a uma temperatura maior. Por quê? Porque o sal, ele influencia a pressão de vapor, a pressão máxima de vapor da água, devido à introdução desse soluto. Tá? Então, como baixa a pressão de vapor da água, há um abaixamento relativo, tá certo? Da pressão de vapor da água, porque colocou um soluto dentro,
então eu vou ter agora uma nova pressão de vapor. A solução, a água pura, tem uma pressão máxima de vapor, a água com sal tem outra, então vai ocorrer um abaixamento da pressão. Na hora que ocorre um abaixamento de pressão, ele demora mais para atingir a pressão do ambiente, então vai haver um aumento da temperatura de ebulição. Tá? Então a água sozinha, por exemplo, a nível do mar ferve a 100, quando eu coloco o sal ela vai para 101, 102. E também vai ocorrer a temperatura de fusão, que a água antes congelava a 0 graus Celsius, a água com sal vai congelar a -2, -3. Se você pegar um copo com água, botar no congelador e botar água com sal dissolvido, misturado, e colocar no congelador, a água sozinha forma gelo bem antes do que a água com sal, que vai precisar de uma temperatura menor. Ok? Então vamos para a questão. Acompanha aí que eu já estou aqui lendo. Ó. Sob mesma pressão, comparando a temperatura de ebulição e de congelamento também chamada temperatura de fusão, tá? De uma solução aquosa de água com a água pura. Então o que acontece? A água pura ferve a 100 graus Celsius, mas na hora que eu coloco o açúcar dentro, ela vai ferver a mais de 100. Então ele diz, letra A, valores maiores para a temperatura referente às soluções? Não. A solução de açúcar, solução agora, água e açúcar, ela vai ter maior do que a água, vai ter o quê? Maior temperatura de ebulição e menor temperatura de fusão. Então, ó, ele perguntou, a temperatura de ebulição e de congelamento de uma solução de açúcar comparada com a água, o que é que ocorre? Aí aproveita aí a letra C, ó. Maior temperatura de ebulição e menor temperatura de congelamento. Ou seja, a água a nível do mar sozinha ferve a 100 graus Celsius. A água com açúcar vai ferver maior do que 100, mais do que 100, 102, 103, por exemplo, vai depender da quantidade de açúcar ou de sal. E a temperatura de congelamento? A temperatura de congelamento ou de fusão é 0 graus Celsius. Água com açúcar diminui, vai para -1, -2. Então, o que é que ocorre? Há uma maior temperatura de ebulição e uma menor temperatura de congelamento para a solução. Então, vai para cá, para cá, para cá. O que acontece com a temperatura de ebulição da água quando eu coloco o sal? Ela, em vez de ferver a 100, ela vai ferver a mais do que 100, 101, 102, 103. Então, a temperatura de ebulição da solução aumenta de água com sal ou de água com açúcar. E a temperatura de fusão diminui, em vez de ficar a 0, vai para -2, vai para -3. Ok? Beleza? Não esqueça isso. Então, o que é que ocorre com a água quando eu coloco o sal dentro? O que é que ocorre com sua temperatura de ebulição? Aumenta, vai ser maior do que 100. O que ocorre com sua temperatura de fusão? Diminui, em vez de 0, vai para -2, vai para -3. O que é que ocorre com sua pressão máxima de vapor? Aquela pressão que a água tem de equilíbrio que faz com que as moléculas passem para um estado gasoso, por exemplo, também abaixa. Então, na hora que eu coloco o sal dentro d'água, a temperatura de ebulição e a sua pressão máxima de vapor aumenta. Quando eu coloco água, quando eu tenho água e coloco o sal dentro da água, a sua temperatura de ebulição e sua pressão máxima de vapor fica contrário. Enquanto a de ebulição aumenta, a sua pressão máxima de vapor diminui, tá certo? E a sua temperatura de fusão também diminui. Então, quando eu tenho água, ela ferve a 100 graus Celsius. Quando eu coloco o sal dentro d'água, ela vai ferver maior do que 100 graus Celsius. A temperatura de ebulição da solução, ou seja, da água com sal, é maior do que da água sozinha, do que o líquido puro. Então, ela é maior do que 100. Então, botei sal dentro d'água, aumenta a temperatura de ebulição, diminui a sua pressão de vapor e diminui também a sua temperatura de fusão. Se a água antes congelava a 0 graus Celsius, ela cai para -2, -3, depende da quantidade de sal. É por isso que lá onde os invernos lá, nos países lá europeus, lá nos Estados Unidos, jogam muito sal nas estradas quando está muito inverno rigoroso, exatamente por esse fator, para não formar tanto gelo e assim dificultar a formação do estado sólido, porque para a água ficar no estado sólido vai precisar de uma temperatura menor ainda, tá certo? Então, dependendo da quantidade de sal, ela, em vez de congelar a 0, ela continua -1, -2, ela ainda não congela, ok? Vamos, então, para a próxima questão. Acompanha aí a próxima questão. Olha só. A adição de 150 gramas de sacarose de açúcar
a 1 litro de água pura fará com que, na hora que eu adiciono o soluto à água, nós vimos que a sua temperatura de ebulição aumenta, nós vimos que a sua pressão de vapor diminui, nós vimos que sua temperatura de fusão, de congelamento diminui. Então, se eu botei um soluto, açúcar, dentro d'água, o que é que vai acontecer? Letra A, sua pressão de vapor diminui, ok? Se tivesse aí na letra A, na letra D tem, seu ponto de ebulição diminui. Não. Quando eu coloco um soluto, sal, açúcar dentro d'água, o seu ponto de ebulição aumenta de 100 para 100 e tanto. Então está errado, tá? A letra E, não existirá pressão osmótica. Existirá sim, porque é uma solução. Eu tenho massa, tenho molaridade. Quando eu tenho molaridade, eu tenho uma solução, ela vai ter uma pressão, tá? Que a gente chama pressão osmótica. E a letra B, passa a conduzir corrente elétrica. Ora, a açúcar, a sacarose, ela não sofre dissociação iônica, então água com açúcar não conduz corrente elétrica. Diferente, por exemplo, da água com sal, o nosso sal de cozinha, NaCl, porque o NaCl, quando é jogado aqui dentro d'água, ocorre o que a gente chama de dissociação iônica. Separa o cátion do ânion e assim essas cargas elétricas passam a conduzir corrente elétrica. O sal dentro d'água conduz corrente elétrica. A açúcar não, a sacarose não. Nós temos aí um composto molecular, sacarose, e não faz isso, ok? Então, resposta, vamos voltar rapidamente. Ele perguntou o que aí? Ao adicionar um soluto, açúcar ou sal, dentro d'água, o que é que ocorre com a água? Diminui sua pressão de vapor, ok? Diminui sua pressão de vapor, diminui sua temperatura de fusão, em vez de 0, vai para -2, -3, e aumenta a sua temperatura de ebulição, em vez de 100, vai para 101, 102. A letra D diz, seu ponto de ebulição diminui. Não, seu ponto de ebulição aumenta, maior do que 100, ok?